no fundo, acho que nunca nenhum de nós é maltratado pelo país da gente. É maltratado por um certo tipo de gente do país da gente, quer dizer, por uma certa classe social, por exemplo. Né? E a classe social dominante, a mais fechada do país da gente, essa não me quer bem. E eu reconheço o direito que ela tem de não me querer bem. E às vezes eu acho exagerado, mas entendo. Eu entendo que não me queira bem. Por isso mesmo é que eu não tenho mágoa nenhuma, entende? O golpe de Estado me trancafiou, me excluiu da universidade, fez uma série de perseguições a mim, inclusive quando eu estava fora já do país, no exílio, perseguiu minha família, minha mulher, minha primeira esposa, meus 2 filhos, meninos, e nada disso me faz triste nem magoado com o povo brasileiro. Quem fez isso foram alguns coronéis e alguns generais, nem sequer todos. Me render a isso é que não me satisfaz. Está entendendo? Quer dizer, eu constato que cada vez mais as dificuldades para você fazer uma luta em favor dos oprimidos é pior. Cada vez mais é difícil, é mais difícil. Mas isso não me leva a capitular. Entende? O que eu reconheço que temos que mudar, mas o que eu não aceito é que nunca mais podemos mudar. Está entendendo? Quer dizer, essa história, isso é um fatalismo nefasto. Entende? Eu conheço os discursos neoliberais que falam de que o mundo se encheu hoje, os discursos que falam na morte da história, porque, afinal de contas, a história, no fundo, para eles e para esse discurso, era a história do capitalismo. Eu não aceito isso, entendeu? Eu entendo a ideologia que está aí por trás, mesmo quando se diga que já não há ideologias. Agora, as análises eu acho que são em grande parte boas e bem feitas, mas o que eu não aceito é a conclusão, entende? Quer dizer, diante dessas análises, até homens que foram de esquerda ontem, hoje convertidos ao discurso neoliberal, passam a ser puramente pragmáticos. Então agora a educação para esses pragmáticos é simplesmente a educação que forma tecnicamente o operário. Para mim isso é, do ponto de vista de uma teoria do conhecimento, um absurdo, porque isso seria castrar a metade do homem. O homem e a mulher, nós somos muito mais do que o discurso neoliberal diz. Não? Então eu acho que a educação deve continuar uma educação criticizadora, quer dizer, uma educação que desoculta as verdades, mesmo reconhecendo que para mudar cada vez mais é mais difícil. Eu recuso cair no fatalismo a que o neoliberalismo nos leva. E eu digo, não. Eu sei que as respostas que se davam até 20 anos não servem mais. Mas não, o que eu não aceito é que não haja uma resposta. A gente tem que inventar novas respostas. Estação Jardim Romano. Ler o mundo, transformar o abecedário. Para um projeto político-pedagógico progressista, primeiro pego palavras próximas, poesia,
Quando queremos cota, questionam, quá. Realizamos rebelião, resistindo o retrocesso reacionário. Saberes secundaristas sonhados, sempre seguidos, seja sentido samambaia, seja sapopemba. Tentativas transitivas travam trabalho, temos testemunhado. Tratamento tolerante transformam todes. Unir uns utópicos urgentemente, ultrapassando um sanfanista, utilizando unidade universal. Veredando via verborragia, vendo violência, vitimando vocês, vivas, vastas, valentes. Xenofóbicos xingam, xirogravuras, xamãs, xangôs, zumbi, zarpando, zeppelin, zelando, zoom. Alfabetizar amorosamente alcança amadurecimento. Aprendiz acolhido, atingindo assunção, assumindo autonomia. Beabá bancário, basta. Burocratização baronesa, botando baderna, bradando bando bolivariano. Competências curriculares, consultando comunidades, coparticipando, construindo conhecimentos críticos com curiosidade. Docentes dispostos, dialogando democraticamente, dissente, descrente dos direitos disponíveis, emocionante. Escolas educando epistemologicamente, esperançosos, exigindo ética. Ética é estética. Formadoras, formadores freirianos, falas fundamentais. Formulações fatalistas fenece, fórmula farisaica. Gestão genocida gera grupos gentrificados, greves, guardas, gás, golpes, gol! Humanos históricos hoje habitando holisticamente, havendo humildade, habilidades híbridas humanizarão. Indago, impeachment, inexiste ideologia? Justiça, jeitinho, jogral, jovens juntos, lendo, letreiros, lugares, leva a levantes latinos. Linguagem lírica, liberta, lapida. Memorização, método mecanicista maligno. Melhoraram o magistério, mas ministérios malvados mercantilizaram. Neoliberais negam o nivelamento nacional, não noticiam neutramente, negligenciam nossas narrativas. Obstruiremos obstáculos obscuros, ofuscando o ódio. Opressores, omissos, ordenamos. Ouçam os oprimidos. Eu sou um artista que nasceu no estado de Pernambuco e migrei para São Paulo na década de 80. Eu tinha aproximadamente 16, 17 anos e fui empurrado para São Paulo, para o Sudeste, em função de todos os desdobramentos que o brasileiro sabe. Hoje está muito melhor o Nordeste, mas na década de 80 era um absurdo você conviver de arte. Era um absurdo você, inclusive, se alimentar com uma boa qualidade, porque as condições eram precárias, as condições eram nefastas. Nefasta no sentido político, onde o poder central ignorava propositadamente aquela região. Então, eu faço parte desse caldo de migração que veio em 89, 90. Mas também vim para estudar, porque eu era curioso na minha cidade. Era uma cidade que tinha muitos padres das comunidades eclesiais de base, padres muito progressistas, que chegaram na minha cidade, que era uma cidade mais pobre do estado, talvez uma das mais, que se chama Tacaimbó, no agreste de Pernambuco. E aí eu convivi com esses padres, com essas freiras, gente ligada a Dom Helder Câmara, gente que falava de política na igreja, não política partidária, mas política como um acervo da vida. O pensamento, tudo é política, né? O café da manhã que você toma é política, as discussões que você tem com o amigo são discussões políticas, as discussões que você tem na família. A política é fundamental para o ser humano se entender neste mundo em que vive, inclusive para se entender e para interferir neste mundo. Como dizia Paulo Freire, né? Não basta só saber ler a escrita, tem que saber ler o mundo, que através da leitura de mundo é que você interfere na vida. Então, na verdade, a pedagogia do oprimido estava um pouco nessa cidade onde eu nasci. Muita gente já gostava de Paulo Freire, todos esses padres, todas essas freiras, inclusive eram educadores e trabalhavam, na época, EJA, a escola para adulto, e eu convivi com tudo isso. Eu era muito jovem, mas muito inquieto. E aí a tempestade me trouxe para São Paulo,
comecei a fazer teatro. Analfabeto, bruto carvão, gente riscada nos cadernos, gente corroída no escuro, gente riscada, gente bruto carvão, gente. Em certo dia em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde e de vontade de chorar. Deus, escutaste esse lamento aqui? O fato da música estar sempre ligada à cena, uma preocupação com o desenvolvimento do ser poético, né? Se a gente pode falar assim, isso é de um texto do Drummond sobre as escolinhas de arte, o desenvolvimento do ser poético, né? E uma preocupação com a política, com a relação de estudo com a política, né? Um desejo de não realizar uma separação entre essas três coisas, entre arte, entre a vida pessoal, entre a política. E aí disso nasce o Tijolo. E o Ledores é uma peça sobre o Paulo Freire, mas a gente não conta a vida do Paulo Freire, né? Ele não é uma peça biográfica, nem uma peça que reproduza textos dele. Então, ela é fruto de um encontro com esta obra, né? E mais, não com um método, mas com uma ética, que eu acho que é a grande chave do trabalho dele, é uma ética de aproximação com o outro, de aproximação com a cultura do outro, com conhecimento de determinadas comunidades, levando a sério o conhecimento das pessoas, o conhecimento das regiões. Então, é esse o ponto que nos interessa, né? Havia uma outra provocação no mundo em que existe como é que eu vou dizer isso? Uma incitação à fala, uma incitação compulsiva à fala. Você deve falar de tudo, opinar sobre tudo o tempo todo, né? Como é que a gente faz o caminho oposto? Qual é a palavra que vale a pena ser dita, né? Quer dizer, qual é a palavra que realmente, dentro dessa enxurrada, desse palavrório sem fim, vale a pena ser dita? Ela é uma palavra que seja altamente significativa. A frase educação pela arte. Precisamente pelo seguinte, porque é uma redundância, quer dizer, a educação é em si artística. E a arte, quando ela desafia a curiosidade estética, o gosto da boniteza, ela é altamente pedagógica, entende? É interessante porque há umas relações, precisamente porque são relações que se realizam no corpo da natureza do ser da prática educativa e que fazem com que as duas coisas que se relacionam sejam, ora, um caminho da educação, ora, um caminho de si mesma. Entende? Quer dizer, a educação vira caminho também. Por exemplo, a educação e a política. A educação é tão política quanto a prática política é pedagógica. E quando alguém vem e diz, e a especificidade?
Eu digo, olha, eu ando à procura de um sujeito que acha a especificidade absoluta da educação. Eu não achei ainda, e tenho procurado muito. O silêncio não é o contrário da palavra. O silêncio é a matriz da palavra. Talhada pelo silêncio, mais significado a palavra possui. Vazio é a palavra mais bonita que existe porque não tem nada. Fome, a mais feia, cheia de nossas maldades. Esse momento da grande beleza da educação, sabe? Esse momento em que a palavra é um ato de amor, que a palavra é um ato de reivindicação, que a palavra é um ato de revolta, de amor porque você precisa de mais uma ferramenta para expressar aquele amor, de revolta porque você precisa de arma para expressar aquela revolta, né? Tem uma entrevista lindíssima do Patativa, eu não sei se o Dinho falou, que também acho que sintetiza muito. É uma entrevista que a gente reproduz ela quase que na íntegra no espetáculo, em que ele conta a primeira vez que ele ouviu uma mulher ler um folheto de cordel para ele. E o destino nos pega, não nos solta jamais, nunca mais, nunca mais. O passarinho, Aquelas aves coitadas, com as suas pernas quebradas por minhas cruéis baladas, perdiam até seus ninhos. Estas causas recordando, eu fico triste pensando que agora é que eu estou pagando as pernas dos passarinhos. A gente matava, a gente mata, a gente matava, quase que não era com tanta precisão comer aquela carne, e sim pela curiosidade, aquele prazer de matar, que é até mesmo uma crueldade. Mas a gente mesmo não queria saber daquilo não. Só queria saber se era cabra macho, se era cabra homem, e mata! Mata. Nesse momento, quinta-feira, nesse estado brasileiro, 2 mulheres foram assassinadas. E mata. Mulheres da periferia, sobretudo, mulheres brancas, mulheres, e vai matando, você cabra macho, vai matando. E mata. E mata também. Asa branca, jacu, juriti e cotia. E outras das águas que nos invernos apareciam na beira da lagoa, mergulhão, pato do peito branco, patola e paturi. Mas depois que eu comecei a criar pena, veio aquele pensamento que aquilo era mesmo uma crueldade, e comecei a criar pena, coisa de pássaros. Eu passei minha infância em grande pobreza, mas uma infância alegre e cheia de beleza. É que eu tinha 8 anos, Ana, quando eu vi pela primeira vez uma mulher lendo na minha frente um livro, um folheto de um cordel. Coisa que eu nunca tinha visto um livro, eu nunca tinha visto uma página do livro. E vendo aquela mulher ali, lendo para mim, eu fiquei encantado com aquela beleza, com aquelas rimas, aquela beleza de expressão, aquela linguagem. Tudo aquilo ficou tão embrenhado assim na minha cabeça, que eu disse naquela hora, eu preciso aprender a ler para ensinar meus camaradas, como diz aquela música que a gente conhece, eu acho. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E eu aprendi a ler. E depois que eu aprendi a ler, tudo melhorou. Depois da leitura pelaquela mulher, aos 8 anos de idade, eu, poeta Patativa do Assaré, passei de matador a imitador de passarinho. Bonito, mais forte que bonito. Então, quer dizer, esse salto que ele propõe aí, essa profunda crença, né? Ele é um humanista. Quando ele fala isso, ele é um humanista, né? A gente pode concordar ou não, mas assim, que a cultura tenha esse poder de civilizatório todo, mas mesmo assim é de uma beleza, né?
através do contato com a poesia, você passa de matador a imitador de passarinho. É o valor supremo da cultura, da literatura, da música, é isso que a gente acredita. E o que a gente faz é por causa disso, né? A gente acredita que a gente é capaz de elaborar esse negócio que a gente chama vida, que é tão estranho às vezes, né? Ao mestre Paulo Freire com carinho, é tempo de educação. Acorda, meu Brasil! Um clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, a fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. Um clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, a fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. Chega. Em 98, né? Nós desfilamos em 99, mas em 98 a Maria da Penha hoje, infelizmente, ela não está mais no nosso meio, mas ela, uma grande estudiosa, foi nossa diretora de harmonia, uma líder negra, assim, onde ela sempre pregou a conscientização, né? E a educação. Então, ela, como uma grande estudiosa, professora, então ela sugeriu, né, para que a Leandro de Itaquera trouxesse o tema, né, de enredo, falando do grande Paulo Freire, e que foi um sucesso, né? De vermelho e branco, eu vou a Leandro de Itaquera, meu amor. De vermelho e branco, eu vou a Leandro de Itaquera, meu amor. Ao mestre Paulo Freire com carinho, é tempo de educação. Acorda, meu Brasil! Um clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, a fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. Um clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, a fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. Associações, né, dos professores, sindicatos, enfim, eles abraçaram também a causa, como outras personalidades, artistas, né, inclusive políticos também. E assim, foi um grande desfile da Leandro de Itaquera, no Carnaval de 99. Nós tivemos, assim, uma aceitação excelente, nota 10, 10 e 10 pelo enredo, né, samba enredo, e foi um samba enredo que eu acredito que nós temos que relembrá-lo ou reeditar o samba, porque eu acho que é também um marco, né, no qual nós devemos estar sempre relembrando e tentando realmente para o nosso país, né, a gente tá repassando o que ele deixou de legado para nós, né, que é a educação, um salto para a liberdade. Acorda, meu Brasil, desperta para a felicidade. Eu quero amor, eu quero amar em liberdade. Acorda, Brasil. Acorda, meu Brasil, desperta pra felicidade. Eu quero amor, eu quero amar em liberdade. Mas hoje a Leandro tão bonita, faz o seu papel, pede licença e mostra a realidade nua e crua. E o quadro negro, a nossa luta continua. A minha escola dá um salto no futuro. E vem pra
cada um canta esse samba como se estivesse se manifestando. É a palavra dele, é ele quem está dizendo. Não é o autor, não é a Leandro de Itaquera. Até quem não desfila está cantando esse samba. Está cantando porque é o que eles querem dizer, é o manifesto que eles querem fazer. Vamos para a guerra de caneta na mão. Nós vamos fazer isso. Você não precisa ir lá bater em ninguém, dar porrada em ninguém, para que te ouçam. Então, é na base da caneta. Você aprendendo um pouco mais, as pessoas vão te ouvir mais. E a cultura, a arte em si, né, todo mundo aprende a ter uma disciplina, de ter horário, é um incentivo aí também a pesquisar mais, a explorar mais, e começa espontaneamente, né, os nossos componentes, a nossa comunidade, a se despertar realmente para ter interesse, né, em todos os segmentos, na política, né, o conceito do que nós verdadeiramente somos dentro de uma sociedade, né, a gente desperta neles a importância de ser um cidadão. Então, tem tudo a ver com a educação. A gente pega o que a gente aprende dentro de uma escola, né, e o que a gente aprende dentro de uma escola de samba anda muito ali. Eu me sinto, assim, privilegiada e honrada, né? Tanto que no Paulo Freire, a maioria dos nossos componentes foram professores que vieram desfilar por conta desse tema. E foi a primeira vez que eles pisaram dentro de uma quadra de escola de samba. E ficou muita gente chorando porque não tinha mais fantasia, porque a gente tinha um limite, né? Então, assim, quando chegou próximo do carnaval, muitos professores, a gente quer desfilar, e infelizmente nós não conseguimos, né, atender a todos por conta que tínhamos um limite para colocar na avenida. Mas abriu muitas portas, muito caminho. Paulo Freire conseguiu realmente, assim, ele era um visionário, né? E conseguiu, pelo menos, a gente contando a história dele com o tema, viu o quanto ele ainda é vivo, né? E aí falei, meu Deus do céu, esse cara que é humanista, é um ser político, é um ser de uma trajetória muito bela, é um agricultor. Eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Eu tenho que fazer um trabalho que traga a Patativa do Assaré. Eu e o Rodrigo Mercadante damos o nome à Companhia do Tijolo. Por que Companhia do Tijolo? Porque o Patativa, ele estudou só 6 meses. E leu o mundo como ninguém, né? Porque a partir da sua realidade, ele conseguiu dissecar o seu mundo. E dissecando o seu mundo, ele sacou que tem muita injustiça, que tem o Brasil de baixo e o Brasil de cima, como ele fala. O Brasil de baixo, coitado, vive sempre renegado. O Brasil de cima sempre esmagando o Brasil de baixo. A luta dele era que o Brasil de baixo ressurgisse com uma força poderosa, não para esmagar o Brasil de cima, mas para dizer, olha, temos direito, temos poder e vamos lutar por esse poder e vamos conquistar. E aí eu falei, meu Deus do céu, esse homem, preciso fazer um espetáculo sobre esse homem, que estudou só 6 meses. E aí chegou Paulo Freire, a gente começou a ler Paulo Freire com a
pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, para compreender o Patativa do Assaré. Então, o tijolo é uma palavra geradora, acho que vocês já ouviram falar que nas suas aulas, o Paulo Freire, com a sua filosofia de vida, com a sua sensibilidade, com a sua utopia, ele trabalhava as questões concernentes aos trabalhadores. É tão lindo isso, é tão bonito, é tão profundo isso. Você, o educador ou o artista, digamos assim, não ignorar quem está perto e formar e trabalhar junto com essa figura que está perto, trabalhar os seus anseios a partir de você, trabalhar a libertação, digamos assim, a quebra das correntes a partir de você. Não é lá, é aqui, é aqui. Tem até uma música que eu gosto muito, que a gente canta numa vez do Klaus, que é uma... Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. É isso, é aqui. Eu gosto dessa frase, essa música diz muito de Paulo Freire. É quando eu que sofro, eu que padeço, a minha força vem de ti. Esse é um encontro. O encontro dos sofrimentos, o encontro das agruras, mas um encontro de força, de luta. Nos olharmos e darmos as mãos e vamos lutar juntos. Porque são os mesmos sofrimentos. E vamos aprender a ler junto. Aprender a ler para ensinar meus camaradas. E não aprender a ler gramaticalmente, como muita gente faz por aí, não. Paulo Freire, ele não leva a gramática. E pode até levar. Mas eu acho que Paulo Freire leva, sobretudo, a história de cada um. Você já imaginou o que é você ficar trancado na biblioteca dele, lendo uma manhã todinha um livro que às vezes é chato, que o sujeito não entende? É por isso que muita gente também acha que os livros são muito difíceis logo no começo, porque não querem fazer força. No fundo, nós não temos aprendido, não temos sido ensinados a ler. A leitura é uma coisa muito mais séria e muito mais profunda do que passear sobre o texto. Isso não é ler. Quer dizer, no mínimo, ler é reinventar o lido, é reescrever o lido, entende? Quer dizer, eu preciso assumir a compreensão. Outra coisa que as escolas também no ensinam errado, elas ensinam que a tarefa do estudante é descobrir no texto a compreensão dele que o autor deixou metida entre a página 10 e a página 11. Não é isso, quer dizer, o leitor tem também a leitura da inteligência, tem a tarefa da inteligência, de produzir a compreensão do texto do autor. Nesse sentido, o leitor é um coautor do autor. Entende? Quer dizer, isso não significa que o leitor tenha uma ilimitada liberdade, que na produção da inteligência do texto ele desvirtue o texto. Não, mas se ele parte para um comportamento estritamente obediente ao escritor, ele não prossegue como leitor. Olha, eu começo a ouvir falar em Paulo Freire ainda lá em Catolé do Rocha, né? Tinha um sindicato rural dos trabalhadores rurais lá. Meu pai era trabalhador rural sem terra, né? Um meieiro, trabalhava na terra alheia. Meu irmão, Luiz Gonzaga, que hoje é líder do movimento dos Sem Teto, movimento de moradia do centro de São Paulo, ele em 69 foi preso por causa do movimento estudantil, foi preso 2 vezes. Então, ali, eu ainda criança começo a ouvir falar nesses nomes, né? Paulo Freire, Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Goulart. E pouco a pouco eu vou ficando adolescente, assim, e vou tomando mais tenência sobre a existência desse homem, que um educador nascido no Nordeste, ali perto de mim, né? Ele pernambucano, eu paraibano, e que propôs um ensino que, na verdade, era um aprendizado. É você reconhecer, saber onde já existia. Isso, para um adolescente,
do sertão, da Paraíba, é uma luz imensa, é um sol que se abre, que aparece, né? Todas essas propostas horizontais, assim, né? Eu acho que o teatro de Boal, né? A pedagogia de Paulo Freire, eles nos ensinam muito sobre a relação humana, né? Desde assim, o adulto com a criança, né? Uma criança não é um livro, um caderno em branco que você vai lá e vai escrever. A criança, ela lhe ensina muito, você aprende muito junto com ela. Então, esses jogos, né, entre o educador e o educando, em que todos estão aprendendo, eu acho que isso é para sempre. E não precisa a gente ir buscar, sei lá, Piaget, buscar não sei quem, não sei onde. Nós temos muitas referências boas aqui. Acho que Paulo Freire é a melhor delas. E é algo para sempre. Não é uma coisa que se extinguiu no tempo, que ficou mais fraca no tempo. O próprio tempo que a gente vive hoje mostra que Paulo Freire é muito atual. As pessoas hoje, eu acho que elas têm pouco instrumental de questionamento. E aí saem agindo feito loucas. Porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo que nega o sonho. Esse gosto de sonhar, esse gosto indomável de mudar o mundo, para fazer justiça a quem vem sendo injustiçado e também justiça aos que vêm injustiçando. Porque não é possível justiçar apenas fazendo feliz a vida dos injustiçados. É preciso que os que injustiçaram se assumam, quer dizer, como autores de contravenção. Mas nos encontramos na Praça Benedito Calixto uma vez, e ali eu só o observei. Fiquei assim, olha, é o Paulo Freire. Caramba, é o Paulo Freire. Então, mas aí fiquei quieto. E depois encontrei com ele. Depois me encarregaram de fazer umas perguntas para ele, porque foi uma entrevista em que nós não nos encontramos. Eu falava as perguntas e depois ele respondeu e tal. Mas depois nos encontramos, acho que de novo na Benedito Calixto, eu abordei e tal, e aí ele ficou muito feliz, agradeceu pela canção e tal, e nós ficamos de nos frequentar, porque ele falou, não, eu gosto de receber lá em casa, de tomar uma cachaçinha, já sei que você toma também, e tal, por isso que eu acho que a gente encontrou na Benedito Calixto. Era uma figura muito generosa, assim, sabe? Não era um programa assim, o programa Paulo Freire, alguém que na intimidade é assim, mas quando vai para publicamente aí ele aparece de um outro jeito. Era uma figura realmente generosa, aberta a aprender sempre, né, com muita humildade, mas uma humildade que tem a ver com o desejo vivo, o interesse pelo outro, olhar sempre mesmo para o outro, e de querer aprender com o outro, de querer trocar e tal. Acho que é um nome que para a América Latina, para a África, né, para todos os lugares onde se praticou ou onde se via praticar uma educação libertadora, estará ali na frente. Eu estou contigo, você está comigo, eu tenho uma história, você também tem outra, ou seja, ninguém aqui é desigual, partindo do ponto de vista que ninguém aqui é desigual. Claro que você tem as experiências, são válidas as experiências, mas não há desigualdade. Tu tem um acervo de história e eu também tenho. E eu como educador popular, eu vou lidar com essa história, vou trabalhar contigo. É a mesma coisa do teatro. Quando a gente fez o Ledores no Breu,
a gente partiu do ponto que é uma grande conversa com quem está próximo da gente. Tem gente que pega bike, vem para o Tijolo, vem assistir o espetáculo, vem de carro, vem de ônibus. É gente que vem e com as suas subjetividades. Como que eu vou ignorar essa gente que está próxima de mim? Qual o sentido do teatro ignorar? Do teatro criar uma quarta parede com relação a Paulo Freire? Paulo Freire rasga qualquer parede. Paulo Freire é de olho, é contato. É eu e você nesse pensamento de adquirirmos juntos essa possibilidade de sairmos da casca do ovo. O pinto prisioneiro, para sair do cativeiro, vive bastante a lutar. Bate o bico, tico-tico, para poder se libertar. O trabalhador brasileiro é um pinto prisioneiro que está dentro do ovo. E para ele se libertar, ele precisa ser operário dentro do ovo. Ele precisa cutucar, ele precisa forçar esse ovo para se libertar. Então, pensando nisso, a gente construiu o Tijolo, sobretudo nesse pensamento e na vida do Patativa do Assaré, e principalmente nas concepções e nas práticas desse grande educador, desse grande humanista, filósofo, artista, que eu também sinto Paulo Freire, ele tem ares de artista. Tu olha para ele, o olho dele brilha, ele se inflama ao dizer, ele sabe conduzir a palestra, ele sabe conduzir um professor, ele sabe ser maestro, mas ele não é maior que ninguém ali. Então é uma figura, é uma artista da vida, Paulo Freire. Papel do teatro, e aqui eu ponho do teatro, da poesia, também, de tudo, da poesia no sentido amplo, tá? Então, é uma espécie de luta contra a indiferença. Porque tudo no cotidiano e na vida da gente nos propõe a indiferença. Até mesmo quando a gente luta e fala pelas diferenças, a gente categoriza as diferenças. Então, são as mulheres, são os LGBTs, a gente trabalha com modelos. A arte propõe, eu acho, você deixar a tua pele mais fina, enquanto toda a sociedade propõe que você crie casca. Você precisa criar casca, você precisa vencer, você precisa ser competente, você não pode errar, você não pode mentir. E a arte fala que você pode. Você não só pode, como você vai fazer. E como isso é a maioria das coisas da vida, é isso, né? Você não pode dizer não sei. Você não pode dizer não sei, né? Tem um filme do Godard que é maravilhoso, chama Alphaville, que ele fala que mostra, é uma espécie de Big Brother gigante, que ele acompanha a vida de uma sociedade e que para ele mostrar como a dominação desse computador exercida sobre as pessoas, ele fala, ele elimina o porquê da pergunta e só permite a existência do porquê da resposta. Eu acho que a gente vive nesse momento. Só as respostas estão dadas. Fazer as perguntas necessárias é muito difícil, né? Tem um textinho do Hilo, desse diretor da gente, que ele fala sobre o não sei, e que eu vou tentar repetir de cabeça, talvez eu erre, mas ele diz que quando eu tenho coragem de dizer não sei, eu estou me libertando de alguma coisa, porque eu estou entrando em contato com um espaço imenso, que é o espaço do infinito, porque infinito é justamente tudo aquilo que eu não sei. Ele faz esse relato que ele conheceu uma figura chamada Joaquim. Joaquim tinha aproximadamente uns 50 anos. E o Joaquim, quando percebeu que estava escrevendo e que podia escrever o nome, o Joaquim deu uma gargalhada nervosa. Ele deu uma gargalhada tão profunda que quase não terminava. E o Paulo Freire fala assim, era como se estivesse sacudindo para fora do ombro uma pedra que há séculos e séculos repousava no Joaquim. E aí o Paulo Freire fala, eu olhava para Joaquim e dizia, Joaquim, o que há, Joaquim? O que há? E o Joaquim escreve a primeira palavra na vida dele,
que é a palavra Nina. Nina. Quando ele escreve, como eu falei, ele fica emocionadíssimo, ele dá uma gargalhada nervosa e ele diz para o Paulo Freire: professor Paulo Freire, Nina é o nome de minha companheira, é o nome de minha mulher. Quer dizer, ele construiu um ato de amor, né? Isso é de uma grandeza, esse ato de amor, quando você aprende a ler qual o primeiro nome que eu vou escrever. Né? Isso deve passar também na cabeça de alguém que está aprendendo. E ele escreve o nome da companheira, né? E é um ato, inclusive, amoroso, é um ato antimachista, inclusive, né? E a gente fala, são as condições ideais do amor. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria. Se o mundo anda para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Paulo Freire é a nossa grande realização, é a nossa grande utopia. Eu cito Paulo Freire, é engraçado porque ele tinha, depois ele mesmo me disse que ele tinha muito orgulho dessa canção, e Dona Anita também me dizia, nossa, ele sempre que tem visita em casa, ele põe para tocar essa música. Disse, aquele menino novo, lá de Catolé do Rocha, da Paraíba e tal. Imagina, um menino que eu nem sabia que me conhecia, fez uma música em minha homenagem e tal. Né? Na verdade, eu pego a figura do Paulo Freire, né? Como uma figura em movimento, né? Que diz a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Então, os dois estão aprendendo um com o outro. É Paulo Freire aprendendo com a cigana analfabeta, a cigana aprendendo com ele. E acho que ele gostava disso, para além da citação direta assim, ao nome dele, ele gostava de ser colocado nesse lugar. Como assim? Então quer dizer que tem uma analfabeta que está lendo o meu destino, tá? E creio que o destino dele foi muito ligado a essas questões do não saber, sabendo. Rodando no gravador, a moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo, o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. Olha, vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire. Eu sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito do sem peito, uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. No peito
tem feito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire.